Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 11 horas no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural desta segunda-feira aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio 100% voltada para o agronegócio brasileiro e agora com a nossa entrevista do dia. Hoje nós recebemos para este bate-papo o Renan Kizini, ele que é agrônomo e coordenador técnico da Nitro. Seja bem-vindo, Renan, bom dia. Bom dia, Mariana, bom dia a todos que nos acompanham, é um prazer estar novamente aqui com vocês. É uma satisfação recebê-lo, Renan, para falar justamente sobre a questão do manejo estratégico na implantação aí do milho safrinha. E a gente tá, né, Renan, com uma janela de plantio cada vez mais apertada, as incertezas climáticas aí impactando a produção agrícola, o manejo da sanidade, né, na fase de implantação do milho, ele acaba se tornando um fator aí muito decisivo para esse sucesso da safra. E aí eu quero começar falando então sobre essas questões climáticas, Renan. Qual que é o impacto aí do fenômeno El Niño, Laninha na safra do milho safrinha, né, ou segunda safra também, como é bem conhecido? Mariana, o clima é completamente determinante para todo o desenvolvimento da safra. Nessa safra nós estamos a gente já vem do cenário da safra de verão, da soja, com uma janela mais apertada, ou seja, houve um atraso na chegada das chuvas da primavera, principalmente no Cerrado brasileiro. A gente plantou essa soja mais tarde e ao longo de todo o desenvolvimento da cultura, a gente teve uma alta pluviosidade e em altas intensidades. Só a título de curiosidade, durante o mês de janeiro, por exemplo, nos 25 primeiros dias, 21 dias houve pelo menos uma chuva no sul do Mato Grosso, aqui na região onde eu atuo. Então, veja, isso proporcionou um atraso na janela de plantio do milho. Então, para a nossa região, ela vai até 20, 21 de fevereiro ali, mas na semana passada, dia 12, por exemplo, nós tínhamos produtores fazendo a semeadura do milho safrinha, ou seja, já está fora da janela. Então, o desafio climático compromete em larga escala a produção agrícola brasileira, seja da safra de verão, seja do milho safrinha ou de outras culturas. Quando a gente olha para o cenário que estamos vivendo, a correta implantação, a boa distribuição de sementes, o bom preparo de solo e o estímulo a essas plantas favorecem o estabelecimento que vai garantir uma maior produtividade e rentabilidade lá na frente. Renan, e qual que é a importância, então, diante desse cenário, muitas vezes fora de uma janela favorável, da escolha, né, de híbridos resistentes e bem adaptados aí a essas condições, pensando na segunda safra? Mariana, isso vai garantir com que o produtor tenha mais sucesso na sua produção. Embora a gente perceba um cenário em que o milho traz uma rentabilidade muito positiva para o produtor, que está ligado com a alta demanda e a nossa produção, a escolha de cultivares adaptadas para cada região do Brasil, para cada realidade do produtor, ela é fundamental. De nada adianta eu buscar uma cultivar que seja adaptada para a região sul do Brasil e querer trazer ela para o Cerrado, que obviamente a gente vai ter dificuldades nessa implantação. Quando a gente olha para tolerância a estresses hídricos, para resistência ao ataque de pragas, como nós estamos inseridos em uma realidade de clima tropical, ou seja, nós temos um cenário favorável para a proliferação de doenças e pragas ao longo de todo o ciclo da cultura, essas características de resistência elas são preponderantes, mas elas não podem ser a única estratégia do produtor. A gente sabe, por exemplo, que no campo, tecnologias de resistência à lagarta, por exemplo, tanto no algodão quanto no milho, por exemplo, já perderam a sua eficiência. Então, a gente tem que trabalhar o sistema produtivo de maneira integrada. E pensando, né, nessa questão integrada, existem estratégias nutricionais para fortalecer aí esse desenvolvimento inicial da planta? Existem sim. Já é consenso entre os grandes pesquisadores, entre o mercado, que a boa estruturação de um perfil de solo, a distribuição de fertilizantes, o aumento de produtividade, a matéria orgânica, proporcionam um melhor estabelecimento dessas plantas e garantem, auxiliam na plantabilidade e no desenvolvimento da cultura. A gente precisa entender o solo como uma caixa de reserva onde a planta vai buscar principalmente água e nutrientes, além de, obviamente, estar ali inserida e dar suporte para o crescimento, obviamente.
Então, quando a gente olha para ferramentas nutricionais, é importante que esse solo esteja devidamente corrigido, com níveis de nutrientes adequados, não esteja compactado e, consequentemente, menos suscetível à lixiviação desses nutrientes, né, para que a planta consiga absorvê-los e converter esse nutriente, essa água, em proteína, em energia, lá na frente, e entregar isso na forma de grão para o produtor. E aí a gente tem uma seara muito grande dos produtos biológicos, bioestimulantes, inoculantes, que vão favorecer o desenvolvimento dessa planta e melhoram, inclusive, a absorção destes nutrientes. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia o Renan Chizzini, ele que é agrônomo e coordenador técnico da Nitro. Renan, qual que é a importância, né, e de que modo que pode ser feito o controle preventivo de pragas como a cigarrinha do milho, lagartas, né, que podem comprometer aí o potencial produtivo da lavoura? Primeiro passo é o monitoramento. Nós precisamos estar presentes na lavoura desde o momento da implantação, começar esse monitoramento na pré-implantação, porque a gente consegue ter a mensuração da presença e da ausência e quantificar a presença dessas pragas na lavoura. A partir daí, a gente consegue traçar a melhor estratégia de manejo. Então, eu vou estar associando um controle por meio de uma cultivar resistente, eu posso estar fazendo um manejo químico, mas eu posso associar, e eu diria que eu devo associar, ferramentas biológicas nesse sistema, porque eu consigo dar longevidade, uma sobrevida para essas outras ferramentas que eu estou usando, sem contar que elas são ferramentas cada vez mais eficientes. Quando a gente olha para manejo de cigarrinha do milho, por exemplo, a Bovéria baciana é um fungo entomopatogênico extremamente eficiente para fazer o manejo dessa praga. Quando a gente olha para doenças, quando a gente olha para lagartas, no caso das lagartas, os baculovírus, focados, por exemplo, em lagartas específicas como a Spodoptera frugiperda, que é uma praga relevante no milho e que as tecnologias de resistência já não funcionam mais. E quando eu olho para outras doenças, por exemplo, o uso de bactérias, podem promover a indução de resistência dessa planta. Então, a gente consegue trabalhar o sistema de maneira muito mais eficiente. Renan, como fazer então esse manejo eficiente, né, contra doenças como o enfesamento, a ferrugem tropical, né, que tem preocupado aí os produtores nos últimos anos? Quando olhamos para o complexo de enfesamento, citoplasma, espiroplasma, é importante que a gente faça um manejo adequado do vetor, que é a cigarrinha do milho. Então, nos últimos anos, a pressão dessa praga está muito alta e os produtores automaticamente estão aprendendo a manejá-la de maneira correta. Então, a gente tem ferramentas no mercado disponíveis que a gente pode traçar uma estratégia de manejo para o vetor. Automaticamente, se eu não tenho o vetor, eu vou diminuir a pressão de fitoplasma e espiroplasma na lavoura. Pensando em ferrugem e outras doenças foliares, bem como eu já comentei, os bacilos vêm numa pegada muito interessante de indução de resistência, ou seja, além de ter uma ação direta sobre aquele patógeno que está chegando ali na lavoura, sobre aquele esporo que está chegando ali na lavoura, né, que vai contaminar a planta, ele também induz a planta a se defender. Ou seja, quando essa doença vai começar o processo de infecção, a planta já está pronta para se defender. Ela não vai sofrer com o ataque, ou ela vai sofrer menos. E isso garante que a gente entregue lá na frente uma maior produtividade para o produtor. Automaticamente, se eu não tenho pragas e doenças comprometendo a minha cultura, o meu teto produtivo vai ser maior. Renan, mais alguma informação que você considera importante, né, trazer aos nossos ouvintes sobre essa questão que nós estamos tratando? Eu gostaria de mencionar para os produtores novamente a importância da presença na lavoura, do monitoramento tanto de pragas e doenças, de enfatizar a presença de algum profissional do agro que possa estar acompanhando estes produtores no campo, para que juntos tracemos as melhores estratégias para o manejo, tanto de pragas quanto de doenças, mas especialmente agora, nesse momento, está no início do desenvolvimento da cultura, para melhorar o estabelecimento. E a partir daí a gente consegue obter um sistema produtivo mais eficiente. Para aquele produtor que está ouvindo a gente falar agora sobre esse assunto e está pensando, caramba, eu estou vivenciando isso na minha lavoura, eu estou precisando de uma consultoria sobre isso. Como que pode estar te acessando, te encontrando, Renan? Os
produtores podem ficar à vontade para me procurar na rede social, no LinkedIn, Instagram, Renan Chiesini. Podem procurar outras pessoas do time da Nitro também nas redes sociais e nós ficaremos muito felizes em poder direcionar alguma pessoa para poder fazer esse processo de consultoria junto ao produtor. Excelente, Renan. Muito obrigada pela sua disponibilidade em tirar um tempo na sua agenda, falar aos ouvintes do Jornal Brasil Rural aqui para a Rádio Agro hoje nessa manhã. Fica aqui a nossa gratidão, nosso muito obrigado. Mariana, falar do agro e falar para o agro é uma coisa que eu adoro, então eu estou sempre à disposição de vocês para quando precisar. Muito obrigado. Muito obrigada, Renan. Encerramos aqui a entrevista do dia que recebeu o Renan Chiesini, ele que é agrônomo e coordenador técnico da Nitro. Jornal Brasil Rural.